paz seja convosco. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, pegue a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 1 em diante. Aqueles irmãos que nos acompanham através das redes sociais também, abram a Bíblia de vocês. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 1. Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 1. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas, e por parábolas dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. E vindo o sol, queimou-se e secou-se, porquanto não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos agora e oremos ao Senhor. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor amado, eu quero te louvar e te bendizer, ó Deus, por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Pai, que esta palavra, Senhor, produza a tua vontade, que esta palavra produza o teu fruto, que esta palavra nos dê a tua direção, Senhor, através da ação do teu Santo Espírito. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos acertar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nessa noite é: o que está por trás das parábolas? Irmãos, Jesus, ele pegava elementos do dia a dia, pegava exemplos, como nós vamos ver hoje aqui, e ele ensinava os princípios do reino dos céus através de exemplos. Ele ensinava a sua doutrina, a sua palavra, através de exemplos. E para nós compreendermos, nós temos que procurar entender o que é que está por trás da parábola. A primeira parábola que foi lida hoje aqui, na introdução, é a parábola do semeador. O semeador é aquela figura daquele homem do campo que vem já com o solo preparado, ele começa a
ouvidos ouça. É como se ele estivesse terminando, fosse a conclusão do seu sermão. Quem tem ouvidos ouça, e Jesus ia embora. Imagine se você ficasse com essa frase na sua mente: quem tem ouvidos ouça, e ele seguia em frente. Ele dava o ensinamento dele e seguia. Quem tem ouvidos ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Por que o Senhor sempre fala isso? Conta uma história e de repente o Senhor fala assim: quem tem ouvidos ouça, e acabou a história. Por que o Senhor lhes fala por parábolas? E respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Por favor, diga assim comigo: os mistérios do reino dos céus. Jesus falou para os seus discípulos: para vocês que estão me seguindo, vocês conseguem receber os mistérios do reino dos céus. Eu explico para vocês. Mas ele diz assim, mas a eles não lhes é dado. Existe um grupo de pessoas que é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então Jesus falava por parábolas com um motivo. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouvindo de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta e eu cure. Mas bem-aventurados, mais do que felizes, os vossos olhos por que veem, e os vossos ouvidos por que ouvem. O segredo aqui está na própria palavra de Deus. É necessário que pessoas não compreendam o que nós estamos falando para se cumprir a palavra de Deus. É necessário que pessoas que ouçam a palavra de Deus não permaneçam. É necessário que pessoas que recebem o Evangelho não se convertam realmente para que se cumpra a palavra de Deus. Mas também é necessário que pessoas ouçam o Evangelho e também se cumpra a palavra de Deus. Porque você consegue enxergar o que o Senhor está falando, você consegue ouvir o que o Senhor está falando, e você tem a compreensão do reino de Deus. Nós precisamos nos acostumar com esses grupos de pessoas, com o grupo daqueles que ouvem e entendem, e com aqueles que ouvem e não entendem. As pessoas que vivem um questionamento eterno, um questionamento profundo, não entenderam nada, não compreenderam nada, porque na verdade aqueles que compreendem, o Senhor mostra que eles são mais do que felizes. Glória a Deus. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Então Jesus explicou o que estava na frente, que era a parábola, o que estava por trás das parábolas, que eram os mistérios de Deus, porque algumas pessoas compreendem para que se cumpra a palavra de Deus, e porque outras pessoas não compreendem também para que se cumprisse a palavra de Deus. Então, aquela pessoa que ouve e segue o Senhor é a palavra de Deus. Aquela pessoa que ouve e não segue o Senhor também é a palavra de Deus. Tudo é cumprimento da palavra de Deus. Eu não vou, irmão,
Escutai, vós, a palavra do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado no pé do caminho. Então aqui o Senhor está mostrando que a palavra de Deus era semente, e o tipo de solo eram pessoas. Como a pessoa que relaciona o chão, a terra, a uma pessoa? O próprio Deus, porque a Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra. Deus nos fez do pó, Deus nos fez da terra. Então veja que o solo para Deus, a terra, era o homem. Então Jesus explicou: o tipo de solo são tipos de pessoas. E existe aquele tipo de pessoa que escuta a palavra, mas ele não entende. E o diabo vem e arranca a palavra dele e leva ele para outro lugar. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Tipos de pessoas. Irmãos, o Senhor Jesus falou: aprendam a lidar com as pessoas que se ofendem facilmente. Aprenda a lidar com as pessoas que são sufocadas, porque elas têm muita coisa para fazer, elas têm muitas atividades e elas priorizam outras coisas e não vêm de Deus. Ele falou: aprenda a conviver com as pessoas que aceitam a palavra e que estão junto com vocês produzindo. Então aqui são 4 tipos de pessoas. As parábolas acabaram? Não. Como nós lemos no texto inicial, Jesus falou naquele dia muitas parábolas. Ele parou no lugar, falou, andou mais um pouco, falou. Jesus estava querendo ensinar. A Bíblia diz aqui que propôs-nos outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Olha aqui de novo um exemplo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que veio então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancar? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Mais uma vez Jesus fez a mesma coisa. Ele foi lá, falou, deu exemplo de novo, uma pessoa que planta, de novo uma terra, de novo um tipo de semente, só que agora é joio e trigo. E o inimigo que plantou, os trabalhadores, o chefe de família. Só que Jesus está falando aqui de terra, Jesus está falando aqui de trabalhadores, Jesus está falando aqui de semente. Não, ele está falando de algo do reino dos céus. Mas ele queria falar daquele jeito, ele queria mostrar daquele jeito. Então, irmão, nós não devemos nos espantar com quem não compreende. Nós não devemos querer fazer aquela pessoa para viver na marra. Nós não devemos querer obrigar uma pessoa a servir ao Senhor, porque aquele fala essa palavra e seguiu. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegando dele semeou no seu campo, o qual é realmente menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vem as aves do céu e se aninham em seus ramos. Outra
desde a criação do mundo. É para que se cumprisse a palavra de Deus que Jesus falava desse jeito em códigos. Que Jesus falava, agora Jesus já introduziu uma mulher, já introduziu fermento, já introduziu massa, já introduziu trigo, já começou a falar, colocando as coisas no dia a dia. Tudo isso Jesus falou no meio daquelas pessoas. E aquelas pessoas ficavam se perguntando o que isso significa, o que quer dizer isso, por que ele nos fala assim? De novo, para se cumprir a palavra de Deus. Irmãos, nós não vamos ter a compreensão de tudo, repito, não vamos conseguir entender as entrelinhas, a não ser que o Senhor nos queira revelar. Determinados conhecimentos, pessoas entendem mais do que as outras, pessoas compreendem mais do que as outras. Eu não preciso, irmão, me tornar um médico para me tratar de uma enfermidade. Basta eu me consultar com o médico. Eu não preciso ficar assim, ai meu Deus, o que eu tomo para isso que eu estou sentindo? Aí eu vou lá na internet pesquisar, estou sentindo uma dor no braço. O que é bom para dor no braço? Aí aparece aquele monte de vídeo, aquele monte de texto, aquele monte de coisa. O que eu vou selecionar daquilo que eu vi? Mas as pessoas, irmão, elas ficam atrás de informações e de coisas, e elas querem saber tudo, e na verdade nós não sabemos nada. Por mais que as pessoas estejam buscando esse conhecimento para entender as coisas por trás de mão, nós precisamos compreender o seguinte: Deus vai nos dizer o que nós precisamos saber. Nós vamos confiar na palavra de Deus e nós vamos viver pela fé. O justo não vive por vista, mas vive por fé. Quando Jesus pregava daquela maneira, é como se ele estivesse jogando a isca para o povo, para que aquela palavra, que são os segredos ocultos desde a fundação do mundo, foi o que Jesus ensinou, mas aquela maioria não compreendeu, a maioria não entendeu, como até hoje a maioria não compreende e a maioria não entende. Irmãos, o que nós precisamos receber de Deus? O que Ele tem para nos dar. Muitas pessoas acham que se você buscar mais, você vai ter mais. Na verdade, a presença de Deus você tem que se submeter à vontade de Deus, dizendo: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quanto mais você se submete, quanto mais você se humilha, quanto mais você confia em Deus, mais seguro você se sente, mais segura você se sente, mais realizado você se sente, mais realizada você se sente. Quanto mais você quer saber, quanto mais você quer buscar, quanto mais você quer cavar, quanto mais você quer fazer buraco na sua vida, pior você fica. Para quem eu quero entender como que se quebra o átomo, eu não tenho interesse, eu sou físico, irmão. A quebra do átomo para se fazer uma bomba atômica não é o meu interesse. Eu não quero saber como faz a bomba atômica, eu não tenho interesse. Mas tem pessoas que ficam: eu vou saber, eu quero saber. Eu quero, não, eu tenho que entender como que pode um homem ter feito a bomba atômica. Isso, como que pode? E a pessoa fica naquele como que pode, como que pode, como que pode. E aí, meus irmãos, eles ficam igual a maioria dessas pessoas aqui. Porque tem o significado daquilo que é da parte de Deus para mim. Se tiver, eu vou compreender. Se não tiver, eu não vou compreender. Quem não está entendendo nada do que Jesus está falando, é porque não era para entender mesmo, irmãos. É porque não era para entender mesmo. Então, muitas vezes as pessoas, elas querem se meter em coisas que elas não entendem, em coisas que elas não sabem fazer, em coisas que elas não compreendem como fazer. Quando você aprende a fazer algo, você sabe fazer algo, você fez um curso, uma faculdade, ou estudou para aquilo
chegando-se ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Eles se interessaram pela parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o próprio Senhor Jesus. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão no seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Vocês acham que a multidão entendeu isso aqui da parábola? Claro que não. Quando que eles iam relacionar os trabalhadores, que são os coletores, que estavam colhendo, com os anjos? Em nenhum momento. A verdade, irmão, é que se você quer saber alguma coisa, busca de Jesus. Fala: Senhor Jesus, me faça compreender os teus caminhos. Senhor Jesus, me faça compreender a tua vontade para a minha vida. Me faça entender os significados das coisas que acontecem ao meu redor. Me faça entender o significado das coisas que me cercam. Senhor, me dá a tua direção. Senhor, me dá o teu equilíbrio. Me dá a tua base. Me dá o que o Senhor tem para mim. Jesus ensinou isso, meus irmãos. Ele disse que aquele que ouve as suas palavras e as pratica, ele será semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva e sopraram os ventos e combateram aquela casa, mas a casa não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha, ela estava firme no Senhor Jesus. Mas ele falou que aquele que ouve as suas palavras e não as pratica, ele é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva e soprou o vento e combateu contra aquela casa, e a casa caiu, e foi grande a sua ruína. Aqui a questão é simples. Quando eu busco a resposta da palavra de Deus, quando eu busco a resposta de Jesus, quando eu busco a resposta da oração, quando eu busco a resposta do Senhor, eu vou entender algo que a maioria das pessoas não está entendendo. O que o Senhor falou? Existe uma obra grandiosa acontecendo. Você não está vendo? Jesus explicou para os discípulos: mas eu sou aquele que estou semeando a boa semente. Essa semente são vocês que estão ouvindo a minha palavra, vocês são o trigo. Aqueles que estão rejeitando a minha palavra são os que foram plantados pelo maligno, pelo diabo. Mas preste atenção, eu não vou separar quem é meu e quem é do diabo agora, não. Mas vai chegar um dia, no final dos tempos, em que os anjos vão descer do céu e vão levar vocês, meus discípulos, para o céu, e vão jogar aqueles que são do maligno, que são o joio, lá na fornalha de fogo, e eles vão queimar. Mas vocês vão brilhar, vocês vão viver para sempre, vocês vão estar na eternidade comigo. Vocês conseguem ouvir essa palavra, meus irmãos? Então foi o que Jesus ensinou. É isso que ele ensinou. Jesus não está falando que, meu Deus, irmão, as pessoas ficam agarradas com coisas pequenas, com coisas passageiras. O Senhor está falando assim: ó, o que está acontecendo aqui não é questão de semeadora, de campo, de semente, não. Eu estou aqui ensinando coisas da eternidade. Então, se você abrir os seus ouvidos e ouvir o que Jesus tem ensinado, o que a palavra de Deus tem falado, você vai entender que você está sendo preparado para ser colhido pelos anjos, para ser levado para o reino de Deus. Você é a boa terra, você é aquela pessoa que abriu o seu coração para o Senhor, que deixa o Senhor agir através de você. Então, irmão, tem muita coisa por trás do ensinamento de Jesus. Tem coisas grandes, tem coisas maravilhosas, e nós só vamos compreender os segredos de Deus se nós buscarmos a
Nós não vamos compreender os segredos de Deus buscando a resposta nos homens e nas mulheres. Eu não posso te revelar os segredos de Deus. Eu sou humano, eu sou limitado. Ninguém aqui pode te revelar os mistérios e os segredos de Deus, mas o Espírito Santo pode. O Espírito Santo pode ministrar sobre a sua vida. O Espírito Santo pode te auxiliar. Se você está na presença de Deus, então o Espírito Santo pode te mostrar. Agora você precisa querer saber de Cristo, querer saber do Senhor, e não ficar, como eu expliquei hoje aqui, atrás de tantas informações, atrás de tantas coisas que não vão levar você a lugar nenhum e não vão me levar também a lugar nenhum, porque tudo que eu preciso está em Jesus. Tudo que eu preciso entender está nele. Se ele quiser me revelar, eu vou compreender. Se ele por acaso não quiser me revelar, eu estou tranquilo. É melhor eu não ficar sabendo. Tem coisas, irmãos, que é melhor eu nem saber. Vocês estão achando que eu estou querendo saber? As pessoas, você sabe o que está acontecendo com o fulano? Não sei, não quero saber. Não estou interessado em saber. Eu estou interessado em saber o que o Senhor quer me revelar. Agora, se algum assunto chegou até você, se você tem dúvida, se você está um pouco angustiado ou angustiada, se você está um pouco pensativo, então vai para o joelho, vai para a oração e fala: Senhor, me mostra o que tu queres, me faz compreender a tua vontade, e Deus vai te revelar. Coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, a tua palavra nos diz, ó Deus, que o Senhor nos sondas e nos conhece. O Senhor sabe, ó Pai, aquilo que se passa na nossa mente. O Senhor sabe, ó Pai, aquilo que se passa em nossos corações.